Minha namorada me deu um ultimato para largar minha carreira de chefe de confeitaria por um emprego de homem e me chamou de vergonha por fazer bolos, mas ela descobriu quanto eu realmente ganho. Minha namorada Lisa e eu estávamos juntos há 3 anos quando ela começou a reclamar da minha carreira. No começo, ela amava, gabando-se para os amigos sobre namorar alguém que sabia, fazer croissants do zero e criar bolos de casamento que custavam milhares. Ela postava fotos de tudo que eu fazia, chamando a si mesma de a garota mais sortuda do mundo. Mas então, a amiga dela, Amber, começou a namorar um banqueiro de investimentos, e de repente a atitude da Lisa mudou completamente. Ela chegava em casa das noites com as amigas e perguntava por que eu não conseguia um emprego de verdade como o namorado da Amber. Eu perguntei o que havia de falso em gerenciar o departamento de confeitaria de um dos melhores restaurantes da cidade, e ela disse que fazer cupcakes não era uma carreira, era um hobby que de alguma forma dava dinheiro. Ela realmente disse que homens adultos não deveriam decorar bolos para viver. Ela começou a se recusar a dizer às pessoas o que eu fazia, dizendo apenas que eu trabalhava na indústria alimentícia e mudava de assunto. Quando os colegas de trabalho dela pediam detalhes, ela dizia que eu estava na gestão de restaurantes. A situação piorou na festa de fim de ano da empresa dela. O chefe dela perguntou sobre o meu trabalho, e antes que eu pudesse responder, Lisa disse que eu estava considerando fazer uma transição para algo mais substancial. Eu perguntei o que isso significava, e ela disse algo sobre liderança e autoridade, não ficar brincando com glacê o dia todo. O chefe dela, que estava animado para me conhecer depois de comer minhas sobremesas em um evento beneficente, pareceu confuso. Lisa passou o caminho todo para casa listando carreiras que ela achava mais respeitáveis. Finanças, direito, engenharia, até vendas seria melhor do que o que ela chamava de meu emprego chique de dona de casa. Ela disse que homens de verdade construíam coisas, vendiam coisas ou gerenciavam dinheiro. Eles não passavam horas garantindo que os macarons tivessem os pezinhos perfeitos ou fazendo a temperagem do chocolate na temperatura exata. Ela disse que tinha vergonha de dizer às pessoas que o namorado dela era basicamente um padeiro com um título chique. Lembrei a ela que eu ganhava 90 mil por ano, tinha vencido 3 competições nacionais e estava prestes a abrir minha própria confeitaria. Ela disse que nada disso importava se as pessoas achassem que eu era afeminado por fazer isso. Ela realmente usou a palavra afeminado como se fosse veneno. Ela me comprou livros sobre mudança de carreira, me inscreveu em sessões informativas, de cursos intensivos de programação, e me encaminhou ofertas de emprego para qualquer coisa que ela considerasse masculina o suficiente. Quando eu não me inscrevia, ela dizia que eu estava escolhendo meu emprego bobo em vez do nosso relacionamento, perguntando se eu queria ser solteiro para sempre, porque nenhuma mulher queria um homem que passasse os dias confeitando rosas, de creme de manteiga. O ponto de ruptura foi quando ela me deu um ultimato no nosso jantar de aniversário. Ela disse que eu tinha 6 meses para encontrar um emprego de homem, ou ela terminaria tudo. Ela já tinha dito aos amigos que eu planejava deixar a confeitaria e que ela pareceria estúpida se eu não levasse isso adiante. Ela disse que queria um namorado de quem pudesse se orgulhar, não alguém que fazia bolos de aniversário para crianças. Ela chegou a imprimir estatísticas sobre salários médios em finanças e disse que eu estava desperdiçando meu potencial fazendo doces. Eu concordei com o cronograma dela, mas não da maneira que ela esperava. Passei esses 6 meses trabalhando em algo especial. Veja bem, eu estava planejando pedi-la em casamento antes de a Lisa começar sua campanha contra a minha carreira. Eu tinha até desenhado um bolo personalizado para o pedido, 5 andares com flores de açúcar que levariam semanas para aperfeiçoar. Mas em vez disso, usei esses 6 meses para abrir minha confeitaria antes do planejado. Trabalhei 18 horas por dia. Cobrei todos os favores e agilizei as licenças em tempo recorde. Lisa achava que eu estava fazendo networking para uma nova carreira, mas eu estava, na verdade, construindo o negócio dos meus sonhos. A confeitaria abriu, exatamente 6 meses após o ultimato dela. Eu não contei pra Lisa. Apenas disse que tinha uma surpresa sobre minha mudança de carreira. Ela se arrumou toda, pensando que eu a levaria para comemorar meu novo emprego corporativo. Ela já tinha contado para todo mundo que eu finalmente tinha virado o homem e conseguido um emprego real. Ela tinha postado sobre estar orgulhosa do meu crescimento e maturidade, e como eu tinha escolhido nosso futuro em vez de sonhos bobos, mas em vez disso, levei-a para a grande inauguração da confeitaria. O lugar estava lotado de críticos gastronômicos, celebridades locais e investidores com quem eu vinha trabalhando. O prefeito estava lá para cortar a fita, o noticiário local estava cobrindo o evento como a inauguração mais esperada do ano. Lisa ficou paralisada enquanto as pessoas me parabenizavam por seguir minha paixão e construir algo incrível. Os colegas de trabalho dela estavam lá porque eu convidei a empresa inteira. O chefe dela perguntou por que Lisa tinha dito que eu estava deixando a confeitaria quando eu claramente tinha acabado de investir tudo nela. As amigas dela viram o bolo de pedido de casamento de 5 andares na vitrine com uma placa dizendo reservado para alguém que mereça e perguntaram se era para a Lisa. Minha resposta fez todo mundo congelar. Eu disse a eles que o bolo era para a Lisa de quando ela queria um namorado que fizesse arte com açúcar, em vez de um que empurrasse papel em um escritório. A confeitaria ficou em silêncio absoluto. Todas as conversas pararam no meio da frase. O rosto de Lisa ficou branco, como se alguém tivesse drenado todo o sangue dele. A boca dela se abriu, mas nada saiu. Observei suas amigas olharem umas para as outras com aquelas expressões confusas, tentando descobrir o que tinha acabado de acontecer. Sua colega, Sarah, na verdade, deu um passo para trás. O bolo do pedido estava na vitrine atrás de mim. 5 andares perfeitos com flores de açúcar que passei 3 semanas fazendo. E todos podiam ver. Agora pelo que era. Um monumento ao que poderia ter sido se Lisa não tivesse decidido que minha carreira era vergonhosa. Chuck Wheeler virou-se para Lisa com as sobrancelhas franzidas. Ele perguntou por que ela tinha dito a todos no escritório que eu estava saindo do ramo de restaurantes quando eu claramente tinha acabado de abrir meu próprio lugar. A voz de Lisa saiu trêmula quando ela tentou responder. Ela disse algo sobre ter entendido mal meus planos, sobre como as coisas ficaram confusas, mas suas mãos tremiam e ela continuava olhando para o chão.
3 de seus colegas de trabalho estavam parados ali mesmo, e eu os vi trocarem aqueles olhares. O tipo de olhar que as pessoas dão quando percebem que alguém está mentindo para elas. Uma mulher, na verdade, cruzou os braços e se afastou de Lisa. Outra sussurrou algo para a pessoa ao lado dela. Toda a história de Lisa estava desmoronando na frente de todos. Com quem ela trabalhava? Lisa agarrou meu braço com força suficiente para que suas unhas cavassem minha pele. Ela me puxou para o canto, com a voz desesperada e alta demais. Ela continuava dizendo que precisávamos conversar em particular, que tudo isso era um grande mal-entendido. Afastei minha mão gentilmente, mas com firmeza. Eu disse a ela que não havia nada para entender mal. Ela tinha me dado 6 meses para escolher entre minha carreira e nosso relacionamento. Eu escolhi minha carreira. Os olhos dela ficaram muito arregalados e úmidos. Ela abriu a boca para discutir, mas eu já estava me virando. As pessoas estavam olhando para nós agora. Toda a grande inauguração tinha se transformado em um espetáculo, e não do tipo, bom que eu planejei. Zoe Peacock apareceu ao meu lado com seu cinegrafista logo atrás dela. Ela tinha aquele olhar que os repórteres têm quando sentem o cheiro de uma história maior do que a que vieram buscar. Ela perguntou se eu queria comentar sobre o que estava acontecendo com minha vida pessoal. Balancei a cabeça e sorri daquele jeito educado que você faz quando quer que alguém vá embora. Eu a redirecionei para a confeitaria. Falei sobre o menu que desenvolvemos, a equipe que contratei, os fornecedores locais que estávamos usando. Minha voz permaneceu calma e profissional, embora meu coração estivesse batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. A câmera ainda estava gravando. Lisa estava chorando, no canto, e eu estava falando sobre porcentagens de manteiga e massa de croissant, como se tudo estivesse normal. Natalie agarrou meu cotovelo e me puxou pelas portas da cozinha. O barulho do salão principal ficou abafado quando a porta se fechou. Ela olhou para mim com preocupação real nos olhos e perguntou se eu estava bem. Sua voz era suave. Ela tinha me visto trabalhar 18 horas por dia durante 6 meses. Sabia que eu estava mantendo tudo isso em segredo de Lisa. Encostei-me no balcão de aço inoxidável e admiti que me sentia vingado, mas também meio vazio. Eu vinha construindo esse momento por meio ano, imaginando o rosto de Lisa quando ela percebesse o que eu tinha feito. Agora que estava acontecendo, parecia pouco de alguma forma, como vencer uma luta que não precisava ter acontecido em primeiro lugar. Natalie apertou meu ombro, mas não disse nada. Às vezes não há nada a dizer. De volta, ao salão principal, pude ouvir vozes alteradas. Empurrei as portas da cozinha para encontrar Alicia Soler, parada na frente de Lisa, perto da vitrine de sobremesas. A voz de Alicia ecoava por toda a confeitaria. Ela estava perguntando a Lisa por que ela havia mentido para todos por meses. Outros convidados pararam de fingir que não estavam ouvindo. Eles estavam apenas assistindo abertamente agora. O rímel de Lisa escorria por suas bochechas em riscos pretos. Ela insistiu que não tinha mentido, que eu tinha concordado em procurar outro trabalho, mas Alicia a cortou. Ela apontou que há uma diferença entre discutir opções e dizer a todos que seu namorado está deixando a carreira. As outras amigas de Lisa tinham se reunido ao redor e nenhuma delas parecia apoiar. Elas pareciam zangadas e envergonhadas. Matheus Santos estava em pé em uma cadeira perto da janela da frente quando voltei. Ele tinha uma taça de champanhe na mão e as pessoas estavam se virando para ouvi-lo. Ele começou a falar sobre o potencial da confeitaria, sobre como era raro encontrar alguém com habilidade técnica e visão artística. Ele disse algo sobre integridade e seguir sua paixão mesmo quando as pessoas duvidam de você. Suas palavras pareceram direcionadas, como se ele estivesse fazendo uma declaração sobre o que acabou de acontecer com Lisa. Senti-me grato pelo apoio dele. Então notei Lisa parada na porta, lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, assistindo Matel elogiar tudo o que ela tinha me dito para desistir. Ela parecia quebrada de uma maneira que fez meu peito doer, apesar de tudo. Raymond Hickman, o prefeito, cortou a fita com aquelas tesouras cerimoniais enormes. Câmeras dispararam. As pessoas aplaudiram. Fiquei ao lado dele e sorri para as fotos, tentando focar nessa conquista profissional em vez do meu relacionamento, explodindo a 3 metros de distância. As portas se abriram e os clientes começaram a entrar. Eles se aglomeraram ao redor das vitrines, apontando para os doces e fazendo perguntas. Uma mulher deu uma mordida em um macarrão de framboesa e seus olhos se arregalaram. Ela disse à amiga que era a melhor coisa que já tinha provado. Outro cliente estava tirando fotos dos eclairs de chocolate. A empolgação deles me lembrou porque eu tinha lutado tanto por isso. Era isso que importava. Não as opiniões de Lisa sobre carreiras masculinas, não o julgamento de suas amigas. Apenas o trabalho em si e as pessoas o apreciando. Lisa apareceu ao meu lado durante um breve momento de silêncio. A maquiagem dela estava completamente arruinada. Sua voz falhou quando ela perguntou se poderíamos, por favor, ir a algum lugar privado para conversar. Ela disse que precisávamos resolver isso. Olhei para ela e me senti mais cansado do que com raiva. Eu disse a ela que poderíamos conversar amanhã, quando ambos estivéssemos calmos. Mas esta noite era sobre a confeitaria, sobre a equipe que ajudou a construir este lugar. Não era sobre nós ou o que tínhamos perdido. Ela começou a discutir, mas eu já estava me afastando. Eu tinha clientes para cumprimentar, críticos para conversar, um negócio para administrar. Nosso relacionamento tinha acabado. E eu precisava focar no que viria a seguir. Hayley Tran me encontrou perto da entrada da cozinha. Ela é a crítica gastronômica mais importante da cidade, e suas avaliações podem fazer ou destruir um restaurante. Ela me disse que os doces eram excepcionais. Disse que estava impressionada com a habilidade técnica e a visão artística, em exibição. Sua validação profissional me atingiu mais forte do que eu esperava. Minha vida pessoal estava desmoronando, mas o trabalho era bom, muito bom. Agradeci e tentei manter minha voz firme. Ela sorriu e disse que escreveria um destaque sobre a inauguração. Então ela se afastou para provar mais sobremesas, e eu fiquei lá sentindo que talvez eu tivesse feito a escolha certa, afinal. Lisa abriu caminho pela multidão em direção à saída com Alicia seguindo logo atrás, com a mão pressionada contra a boca como se estivesse tentando conter mais do que apenas soluços. Eu as observei desaparecer na rua e senti algo se contorcer dentro do meu peito que não era exatamente a vitória que eu vinha imaginando por 6 meses. 3 anos de memórias não desapareceram simplesmente porque os últimos 6 meses foram terríveis. Lembrei-me da Lisa que costumava me esperar depois dos turnos tardios, que provava sabores experimentais e dava feedback honesto,
que parecia genuinamente orgulhosa do que eu criava antes de Amber e Nathan mudarem tudo. Vê-la com os ombros tremendo daquele jeito, sabendo que eu tinha orquestrado esse colapso público, me fez sentir enjoado, embora eu soubesse que ela merecia cada pedaço dessa humilhação. A satisfação que eu esperava parecia oca e complicada. Como ganhar um jogo que ninguém deveria estar jogando em primeiro lugar? Um cliente se aproximou perguntando sobre as tortas de framboesa na vitrine, e eu me forcei a voltar ao modo profissional. A confeitaria ainda estava lotada de pessoas que queriam celebrar essa inauguração, e eu não podia deixar minha vida pessoal bagunçada estragar o que deveria ter sido uma noite perfeita. Mais críticos gastronômicos circularam pelo espaço, tomando notas e provando diferentes doces. 2 investidores que eu estava cortejando há meses me encurralaram perto da cozinha para discutir possibilidades de expansão, falando sobre abrir um segundo local dentro de um ano, se os primeiros 6 meses corressem bem. Mattel se juntou à conversa e mencionou que já havia identificado 3 propriedades potenciais em distritos vizinhos que seriam perfeitas para lojas satélites. A conversa de negócios me manteve no chão, lembrando-me de que isso era mais do que vingança contra Lisa. Natalie apareceu ao meu lado com uma bandeja de carolinas frescas, seus movimentos eficientes e confiantes, enquanto navegava pela multidão. Ela estava trabalhando 18 horas por dia ao meu lado nos últimos 3 meses, aperfeiçoando receitas e treinando o restante da equipe da cozinha. Vê-la lidar com o movimento do jantar sem suar a camisa me fez perceber o quanto esse sucesso pertencia a toda a equipe. Não apenas ao meu orgulho ferido e à necessidade de provar que Lisa estava errada. Essas pessoas acreditaram na visão quando eram apenas esboços e planos de negócios. Elas mereciam esse triunfo tanto quanto eu. A noite se estendeu com mais clientes fluindo pelas portas, mais elogios aos doces, mais conexões profissionais sendo feitas. Uma mulher do Instituto de Culinária perguntou se eu consideraria dar uma masterclass sobre trabalhos com açúcar no próximo semestre. Um editor de revista queria apresentar a confeitaria em sua edição de verão. 2 organizadores de casamentos separados solicitaram consultas para bolos personalizados. A validação profissional parecia real e merecida de uma forma que não tinha nada a ver com Lisa ou suas opiniões sobre carreiras masculinas. Eu me movi. Pelas conversas no piloto automático, parte do meu cérebro ainda processando a imagem do rosto destruído de Lisa enquanto ela fugia para a noite. A outra parte estava totalmente presente, grata por cada pessoa que apareceu para apoiar esse sonho que lutei tanto para construir. A equipe começou os procedimentos de fechamento por volta das 23h, e eu ajudei a desmontar as vitrines e limpar os balcões junto com todos os outros. Max abriu garrafas de champanhe que ele havia escondido na câmara fria, e nos reunimos na cozinha para uma celebração improvisada. Os confeiteiros e a equipe de salão estavam rindo e recapitulando momentos da noite, sua alegria descomplicada pela bagagem emocional que me pesava. Max ergueu sua taça e fez um brinde sobre seguir sua paixão, mesmo quando as pessoas duvidam de você, sobre ter a coragem de construir algo significativo em vez de seguir o caminho seguro. Suas palavras pareceram pontuais, como se ele estivesse fazendo uma declaração sobre o que havia acontecido com Lisa mais cedo. Eu me perguntei quanto do drama todos tinham testemunhado, se todos tinham visto o colapso dela ou apenas ouvido falar de segunda mão. Natalie trocou um olhar comigo do outro lado da cozinha e me deu um pequeno sorriso que parecia compreensivo em vez de piedoso. Ela tinha me ouvido desabafar sobre o ultimato de Lisa vezes suficientes para saber exatamente o que a noite de hoje representava, além da conquista profissional. Dirigi para casa sozinho para meu novo apartamento, aquele que aluguei há 3 meses quando dividir o espaço com Lisa se tornou impossível. Ela estava tão convencida de que eu estava procurando um emprego que nunca questionou por que eu estava de repente trabalhando até tarde todas as noites ou por que eu precisava do meu próprio lugar para focar no planejamento de transição de carreira. As mentiras foram fáceis, porque ela queria muito acreditar que eu estava finalmente me tornando a pessoa que ela achava que eu deveria ser. Meu carro ficou na garagem com o motor desligado por 20 minutos, enquanto eu tentava processar tudo o que tinha acabado de acontecer. A grande inauguração tinha sido perfeita do ponto de vista comercial, tudo o que eu esperava profissionalmente. Mas o custo pessoal parecia mais pesado do que eu esperava. Ver alguém que amei por 3 anos desmoronar completamente em público. Eu queria que ela visse o que ela quase me fez desistir. Queria que ela se sentisse envergonhada por sua campanha contra minha carreira. Missão cumprida, eu acho. Mas sentado sozinho no escuro, eu não conseguia tirar a imagem do rosto dela quando percebeu que eu estava planejando isso o tempo todo, em que ela pensava que eu estava me tornando alguém diferente. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu subir para o apartamento. O nome de Lisa iluminou a tela repetidamente. Mensagens chegando em rápida sucessão. As primeiras eram zangadas, me acusando de humilhá-la deliberadamente na frente de todos que ela conhecia. Então, elas mudaram para súplicas desesperadas, perguntando por que eu tinha feito isso. Como eu podia ser tão cruel? Nossos 3 anos juntos não significavam nada? Ela queria saber quando comecei a planejar a confeitaria, se eu estive mentindo pra ela durante todos os 6 meses, se eu realmente considerei mudar de carreira, ou se tudo tinha sido uma armação elaborada para vingança. Mais mensagens inundaram pedindo que eu ligasse pra ela, para pelo menos dar a ela a chance de explicar o lado dela, pra entender que ela só queria o que era melhor para nós dois. Li todas sem responder, precisando de espaço para organizar meus próprios sentimentos antes de poder lidar com os dela. Por volta das 2 da manhã, finalmente silenciei meu telefone após a 10h07 da mensagem e consegui adormecer no sofá, ainda vestindo minha camisa social da inauguração. A luz da manhã me acordou por volta das 7, e verifiquei meu telefone imediatamente por hábito. 17 mensagens de Lisa durante a noite,
mas também vários e-mails de críticos gastronômicos que compareceram à inauguração. A crítica de Hailey Tran já estava publicada online, e eu a li 3 vezes para ter certeza de que não estava imaginando os elogios brilhantes. Ela chamou a confeitaria de um divisor de águas para a cena de sobremesas da cidade, elogiou a habilidade técnica e a visão artística em exibição e mencionou especificamente os caramelos salgados, como os melhores que ela havia provado em uma década. O sucesso profissional parecia real e merecido, completamente separado do elemento de vingança que havia motivado meu cronograma. Eu tinha aberto a confeitaria 6 meses antes apenas para provar que Lisa estava errada, mas o trabalho em si era bom o suficiente para se sustentar por mérito próprio. Lendo a crítica de Hailey, comecei a me sentir genuinamente orgulhoso, em vez de apenas vingado. Isso não era apenas sobre mostrar a Lisa que ela estava errada. Era sobre construir algo significativo que duraria mais que nosso relacionamento fracassado. 3 dias depois, encontrei Lisa para um café em uma cafeteria neutra, onde nenhum de nós tinha ido antes. Ela parecia exausta e derrotada de uma maneira que eu nunca tinha visto. Seus olhos vermelhos e inchados, como se ela estivesse chorando por 72 horas seguidas. Ela tinha mandado mensagem perguntando se poderíamos conversar pessoalmente, prometendo que não faria cena ou tentaria mudar minha mente sobre nada. Eu concordei porque precisávamos de algum tipo de encerramento, mesmo que esse encerramento fosse apenas confirmar que o relacionamento estava definitivamente acabado. Ela se desculpou imediatamente, palavras saindo atropeladas sobre como ela me pressionou a mudar de carreira, e como isso tinha sido errado. Ela admitiu que deixou sua insegurança sobre o relacionamento de Amber envenenar o que tínhamos, que ver Amber com Nathan a fez questionar se ela tinha escolhido o parceiro certo. O pedido de desculpas dela parecia mais sobre a culpa dela do que uma compreensão genuína do que ela tinha feito, mais sobre se sentir melhor do que reconhecer o dano real que ela causou. Ela perguntou se havia alguma chance de resolvermos isso, sua voz falhando enquanto prometia que nunca questionaria minha carreira novamente. Olhei para ela do outro lado da mesa e me senti mais cansado do que com raiva. Eu disse a ela que o problema não era apenas meu trabalho, embora isso fosse parte dele. O verdadeiro problema era a disposição dela em priorizar a opinião dos outros sobre minha felicidade e nosso relacionamento, de se importar mais com o que as amigas pensavam do que com quem eu realmente era. Isso quebrou algo fundamental entre nós que eu não achava que pudesse ser reparado, não com promessas, desculpas ou tempo. Ela passou 6 meses tentando sistematicamente me transformar em alguém diferente, alguém mais aceitável para seu círculo social. Esse tipo de campanha sustentada não foi um erro ou um lapso momentâneo de julgamento. Foi um padrão que me mostrou quem ela se tornava quando se sentia socialmente inadequada. Lisa começou a chorar mais forte, dizendo que sabia que tinha estragado tudo, mas insistindo que as pessoas cometem erros e merecem segundas chances. Concordei que as pessoas merecem chances, mas 6 meses de pressão sustentada e humilhação pública não foram um erro. Foi um padrão deliberado de comportamento que revelou algo sobre seu caráter que eu não podia ignorar. Ela mentiu para as amigas, colegas de trabalho e chefe sobre meus planos, porque tinha vergonha do que eu realmente fazia para viver. Ela chamou minha carreira de feminina como se fosse um insulto. Descartou minhas vitórias em competições nacionais como sem sentido e me deu um ultimato que me forçou a escolher entre minha identidade e nosso relacionamento. Esses não foram erros. Foram escolhas que ela fez repetidamente ao longo de meio ano e me mostraram exatamente quem ela se torna quando se sente socialmente inadequada em comparação com as amigas. Encerramos a conversa com uma finalidade dolorosa, ambos sabendo que não havia caminho a seguir juntos. Lisa perguntou se ela poderia pelo menos dizer às pessoas que terminamos mutuamente, em vez de admitir que ela me afastou. Com sua campanha contra minha carreira, eu disse a ela que ela poderia dizer o que precisasse dizer para proteger sua imagem. Eu cansei de gerenciar a reputação dela ou protegê-la das consequências de suas escolhas. Ela passou 6 meses se importando mais com o que as outras pessoas pensavam do que com nosso relacionamento. Agora ela poderia lidar com o que essas pessoas pensavam sobre o motivo do nosso término. Saí da cafeteria me sentindo mais leve de alguma forma, como se finalmente tivesse largado um peso que carregava desde o ultimato do jantar de aniversário. O sucesso da confeitaria parecia mais puramente meu agora, motivado por uma paixão genuína e não por rancor. A opinião de Lisa não importava mais, e essa liberdade parecia melhor do que qualquer vingança poderia ter sido. A primeira semana se transformou em algo para o qual eu não tinha me preparado, mesmo depois de todo o planejamento e trabalho secreto. Filas se formavam do lado de fora da confeitaria antes de abrirmos todas as manhãs, dobrando a esquina quando eu destrancava as portas às 7. Vendíamos todos os croissants até às 9, macarons até às 10 e a maioria dos bolos especiais no início da tarde. Natalie e eu trabalhávamos 16 horas por dia tentando acompanhar a demanda, assando em turnos e treinando novos funcionários o mais rápido que podíamos contratá-los. A exaustão parecia diferente dos 6 meses de preparação secreta, menos desesperada e mais estimulante, como se estivéssemos surfando uma onda que continuava crescendo, em vez de nos preocupar que ela quebrasse. Mateo ligou na quinta-feira à tarde, enquanto eu estava com os cotovelos afundados na massa, sua voz animada de uma maneira que eu nunca tinha ouvido dele antes. Ele queria discutir a antecipação do cronograma de expansão, abrindo um segundo local dentro de 6 meses em vez dos 2 anos planejados. Os números da nossa primeira semana superaram até mesmo suas projeções mais positivas. E ele tinha 3 outros investidores prontos para comprometer financiamento adicional se pudéssemos manter esse ímpeto. Eu disse a ele que pensaria sobre isso, mas minha mente já estava correndo pela logística e possibilidades. Desligando, percebi que a confeitaria havia se tornado sua própria história, algo separado da vingança que havia motivado sua abertura apressada. As pessoas não estavam fazendo fila porque ouviram falar do meu término dramático com Lisa. Elas voltavam dia após dia porque os doces eram excepcionais, porque a notícia estava se espalhando sobre a qualidade e a criatividade, porque tínhamos construído algo que realmente valia o hype. Essa mudança de perspectiva pareceu importante de alguma forma, como se eu estivesse finalmente vendo além da raiva que me alimentou por 6 meses. Natalie mencionou os pedidos de aprendizado na sexta-feira, enquanto nos preparávamos para o movimento do fim de semana. 3 estudantes de culinária haviam entrado em contato pelo nosso site, todos eles homens,
todos citando especificamente a cobertura da inauguração, e em minha disposição de seguir a arte da confeitaria, apesar dos estereótipos de gênero que Lisa havia jogado em mim. Um garoto escreveu que sua namorada o estava pressionando a mudar para a culinária salgada, porque ela achava que a confeitaria era muito feminina, e ver meu sucesso lhe deu coragem para se manter firme. Ler a mensagem dele fez algo apertado no meu peito se soltar um pouco, como se minha bagunça pessoal tivesse acidentalmente criado algo significativo para outras pessoas enfrentando pressões semelhantes. Eu não tinha pensado na minha escolha de carreira como política ou pioneira, apenas como fazer o que eu amava, apesar da campanha de Lisa contra isso. Mas aparentemente outros homens notaram quando alguém se recusou a deixar que expectativas de gênero ultrapassadas ditassem seu caminho profissional. Natalie disse que deveríamos considerar seriamente aceitar aprendizes assim que passássemos pelo caos inicial, que construir uma equipe de confeiteiros qualificados importaria para o sucesso a longo prazo do negócio. Concordei, adicionando isso à lista crescente de decisões que precisava tomar sobre expansão e crescimento. A ideia de que meu sucesso poderia encorajar outros homens a seguir caminhos culinários criativos adicionou um peso inesperado a tudo o que eu havia construído. Uma responsabilidade que eu não tinha previsto quando estava apenas tentando provar que Lisa estava errada. Encontrei Amber e Nana em um restaurante 2 semanas após a inauguração, um lugar italiano sofisticado onde eu tinha ido estudar o menu de sobremesas e descomprimir depois de outro dia de vendas esgotadas. Eles estavam terminando o jantar em uma mesa de canto, e o rosto de Amber ficou pálido quando ela me viu passando. Eu acenei educadamente e continuei em direção à minha mesa, não interessado em conversas estranhas, mas ela me alcançou perto do bar. Ela se desculpou por causar problemas entre Lisa e eu, suas palavras saindo rápido como se elas estivessem ensaiando. Eu disse a ela que ela não tinha causado nada, que a reação de Lisa ao relacionamento deles havia revelado problemas que teriam surgido eventualmente por outra coisa. Se não fosse a carreira de banqueiro de investimento de Nathan, teria sido o namorado de outra amiga com um emprego que Lisa considerasse mais respeitável, ou as perguntas de seus colegas de trabalho sobre por que eu não estava subindo alguma escada corporativa. A insegurança e a necessidade de validação externa eram problemas de Lisa, não algo que Amber tivesse feito simplesmente namorando alguém de quem gostava. Amber pareceu aliviada, depois perguntou como a confeitaria estava indo, e seu interesse parecia genuíno em vez de educado. Conversamos por alguns minutos sobre o sucesso inesperado e os planos de expansão que Mattel estava pressionando, e ela mencionou que Nathan ficou impressionado com o modelo de negócios e a velocidade de execução. Eles me desejaram felicidades e voltaram para a mesa deles, e eu me senti estranhamente grato pelo encontro. Teria sido fácil ressentir Amber por ser o catalisador que mudou a atitude de Lisa, mas isso não seria justo ou preciso. Ela estava apenas vivendo sua vida, enquanto Lisa fazia escolhas sobre como reagir. Ao se sentir inadequada em comparação, as redes sociais de Lisa ficaram em silêncio por 2 semanas após o desastre da grande inauguração. A conta dela, de repente, ficou privada, e suas postagens invisíveis, para qualquer um que ela não tivesse aprovado especificamente. Então, ela postou uma mensagem vaga sobre aprender lições difíceis sobre autenticidade e apoiar parceiros. O tipo de declaração cuidadosamente formulada, que soava pensativa sem admitir qualquer irregularidade específica. Vários amigos comentaram com apoio e encorajamento, claramente alheios à história completa, por trás da mensagem enigmática. Eu vi a postagem porque Natalie me mostrou a tela do telefone exibindo as palavras de Lisa, enquanto fazíamos uma rara pausa entre o movimento do almoço e do jantar. Meu primeiro instinto foi comentar com os fatos reais, para corrigir a narrativa que Lisa estava tentando construir, onde ela havia aprendido e crescido, em vez de tentar destruir sistematicamente minha carreira por 6 meses. Mas me envolver apenas arrastaria o drama, e daria a Lisa mais munição para se pintar como a vítima da minha crueldade. Ela poderia contar qualquer história que precisasse para salvar sua reputação e autoimagem. Eu cansei de gerenciar como ela apresentava nosso relacionamento, ou protegê-la das consequências naturais de sua campanha sustentada contra minha identidade. A vontade de esclarecer as coisas desapareceu quando devolvi o telefone de Natalie e voltei a temperar chocolate para o serviço de sobremesa da noite, focando no trabalho que importava em vez da ex que não importava. Max me ajudou a trabalhar nos contratos dos investidores para o potencial segundo local 3 semanas após a inauguração. Seu escritório no centro era uma fuga bem-vinda da atividade constante da confeitaria. Passamos 2 horas revisando termos e discutindo implicações de cronograma. Sua experiência jurídica me ajudando a entender exatamente com o que eu estaria me comprometendo se avançássemos com o plano de expansão acelerada de Mattel. Durante um intervalo, enquanto sua assistente imprimia documentos revisados, Max perguntou como eu estava emocionalmente com tudo o que havia acontecido. A pergunta me pegou desprevenido. Depois de 2 horas focando puramente na logística de negócios, admiti que a vitória parecia mais oca do que o esperado. E provar que Lisa estava errada não apagava a dor de perder 3 anos com alguém que eu amava, mesmo que ir embora fosse a escolha certa. O sucesso da confeitaria era real e significativo, mas não consertava o fato de que eu tinha investido anos em um relacionamento com alguém que, em última análise, se importava mais com as aparências do que com quem eu realmente era. Max assentiu como se entendesse. Depois disse algo sobre como a melhor vingança é viver bem, mas isso não significa que a vingança em si traga felicidade. Ele tinha passado por um divórcio há 5 anos, onde sua ex-esposa criticava suas escolhas de carreira, e ele se lembrava de como a vingança parecia vazia quando sua firma finalmente o tornou sócio. O sucesso importava, mas não curava a ferida de ter alguém que você amava rejeitando partes fundamentais da sua identidade. Ficamos sentados em silêncio por um momento antes de sua assistente retornar com os contratos, e eu apreciei que Max tivesse criado espaço para a honestidade sobre as emoções complicadas sob o triunfo profissional. O bolo do pedido de casamento estava no meu freezer em casa, bonito demais para jogar fora, mas doloroso demais para olhar regularmente. Eu o removi da confeitaria após a grande inauguração,
não querendo o lembrete constante do que eu havia planejado antes que a campanha de Lisa destruísse nosso relacionamento. A cada poucos dias, eu abria o freezer para pegar ingredientes e o via lá. Os 5 andares embrulhados cuidadosamente em plástico, as flores de açúcar que passei semanas criando ainda perfeitas e delicadas. Considerei doá-lo para um evento de caridade, deixando-o servir a algum propósito em vez de apenas ocupar espaço e energia emocional. Mas no final, decidi deixá-lo ir completamente. Parar de carregar esse lembrete físico do futuro que imaginei antes de tudo desmoronar. Passei uma manhã de sábado fotografando-o para meu portfólio, documentando o trabalho técnico e a visão artística, antes de desmontar cuidadosamente as flores de açúcar que criei com tanta esperança e entusiasmo meses atrás. Cada pétala e folha foi para o lixo, e me senti mais leve enquanto os andares desapareciam pedaço por pedaço. O bolo tinha servido ao seu propósito na grande inauguração, deixando o ponto sobre a rejeição de Lisa mais claro do que qualquer palavra poderia ter feito. Agora era hora de parar de preservá-lo como um memorial ao que poderia ter sido. Brock entrou na confeitaria uma manhã cerca de um mês após a inauguração, sua presença inesperada durante a correria usual antes do trabalho. Ele esperou até que eu tivesse um momento livre. Então me puxou de lado para se desculpar por não questionar a narrativa de Lisa sobre minha mudança de carreira antes. Ele aceitou as alegações dela pelo valor de face, porque não tinha motivos para duvidar dela. Mas olhando para trás, havia inconsistências em sua história que ele deveria ter notado. Vários colegas de trabalho expressaram preocupação com o julgamento e a honestidade de Lisa depois que a grande inauguração revelou seus meses de mentiras. E Brock queria que eu soubesse que a reputação profissional dela estava sofrendo, embora ele entendesse que ela mesma tinha causado isso. Senti-me mal ao ouvir isso, apesar de tudo o que ela me fez passar. Lisa trabalhou duro para construir sua carreira, e vê-la danificada por suas escolhas pessoais sobre nosso relacionamento parecia outra camada de perda em uma situação já dolorosa. Eu disse a Brock que apreciava sua vinda, mas que não queria a carreira de Lisa destruída por causa do nosso relacionamento fracassado, que a humilhação pública na inauguração tinha sido consequência suficiente. Ele assentiu e disse que não estava tentando piorar as coisas, apenas queria que eu entendesse que as pessoas notaram a desonestidade dela e estavam reavaliando sua confiança no julgamento dela. Deixamos por isso mesmo. E ele comprou uma dúzia de croissants antes de ir para o escritório. A interação foi estranha, mas de alguma forma necessária para nós dois. Foquei no desenvolvimento de novos itens do menu e no treinamento da equipe, canalizando as emoções complicadas sobre Lisa e o término para o trabalho criativo. Natalie notou que eu estava trabalhando nas mesmas horas exaustivas que mantive durante a fase de planejamento secreto, chegando antes do amanhecer e ficando até depois do fechamento na maioria das noites. Ela gentilmente sugeriu que eu precisava encontrar equilíbrio agora que não estava correndo com adrenalina movida à vingança. Que o sucesso da confeitaria estava estabelecido o suficiente para que eu pudesse recuar um pouco sem que tudo desmoronasse. A preocupação dela era válida, mas difícil de aceitar quando me jogar no trabalho. Parecia a única maneira de evitar processar a bagunça emocional sob o triunfo profissional. Prometi pensar sobre isso, considerar contratar outro confeiteiro sênior que pudesse compartilhar a carga de trabalho e me dar dias de folga reais. A verdade era que eu não sabia o que fazer comigo mesmo fora da confeitaria. Não tinha hobbies ou amigos que mantive durante os meses de planejamento e execução obsessivos. Minha vida inteira se tornou provar que Lisa estava errada e construir esse negócio. E agora que ambos os objetivos foram alcançados, eu me sentia estranhamente perdido sobre o que viria a seguir. 3 semanas após a inauguração, participei de um evento do setor, um encontro de networking para proprietários de restaurantes locais e chefes que eu normalmente teria pulado como uma obrigação tediosa. Mas Mattel insistiu que seria bom para conexões de negócios, e eu me forcei a ir, apesar de preferir estar na cozinha. Algo mudou durante as conversas, no entanto, uma percepção de que eu estava genuinamente gostando das discussões sobre técnica e tendências, em vez de me preparar mentalmente para o confronto ou defender minhas escolhas de carreira. Conversei com outros chefes sobre métodos de laminação e combinações de sabores. Debati os méritos de diferentes fornecedores de chocolate e compartilhei ideias sobre o desenvolvimento de cardápios sazonais sem nenhuma da defensiva que coloriu minhas interações profissionais por meses. A mudança de defensivo para confiante pareceu significativa, como se eu estivesse finalmente vivendo meu sucesso em vez de usá-lo como uma arma contra a crítica de Lisa. Um chefe mencionou que estava acompanhando a cobertura da inauguração da confeitaria e perguntou o que inspirou o timing, e eu lhe dei a resposta honesta sobre circunstâncias pessoais, criando urgência, sem entrar no drama completo. Ele assentiu com conhecimento de causa e disse: às vezes, as melhores coisas vêm de situações difíceis, nos empurrando a correr riscos que, de outra forma, evitaríamos. Caminhando para o meu carro após o evento, me senti mais como eu mesmo do que me sentia desde antes de a atitude de Lisa mudar, mais conectado à paixão que me atraiu para a confeitaria em primeiro lugar, em vez de apenas a raiva que alimentou a criação do negócio. Lisa entrou em contato mais uma vez 4 semanas após a inauguração. Uma mensagem de texto perguntando se poderíamos ter um jantar de encerramento para terminar as coisas adequadamente. Olhei para o meu telefone por vários minutos, debatendo se mais conversa ajudaria ou apenas reabriria feridas que estavam começando a cicatrizar. A curiosidade venceu. Uma necessidade de saber se tempo suficiente havia passado para uma honestidade real, sem a crueza imediata do confronto da grande inauguração. Eu concordei, e nos encontramos em um restaurante neutro ao qual nenhum de nós tinha memórias dolorosas ligadas. Um bistrô tranquilo do outro lado da cidade que servia comida decente sem ser um lugar onde comemoramos aniversários ou brigamos sobre minha carreira. Lisa parecia diferente de alguma forma, cansada, mas mais estável do que a pessoa devastada que deixou a inauguração da confeitaria em lágrimas. Pedimos comida que nenhum de nós realmente queria e começamos o difícil trabalho de tentar terminar 3 anos juntos com algo parecido, com graça e compreensão mútua. Lisa beliscava sua salada enquanto eu movia a comida pelo prato. Nenhum de nós comendo muito de nada. O restaurante parecia muito quieto, apesar das conversas de outros clientes ao nosso redor, como se existíssemos em nossa própria bolha de silêncio desconfortável. Ela finalmente olhou para cima
e seus olhos estavam vermelhos de chorar mais cedo. E ela começou a falar sobre como tudo ficou distorcido depois que Amber começou a namorar Nathan. Ela admitiu que se sentia pequena e sem importância quando Amber falava sobre jantares chiques, viagens de negócios e presentes caros. E ela começou a medir nosso relacionamento em relação ao deles sem nem perceber. Ela disse que observar a vida de Amber a fez questionar tudo sobre suas próprias escolhas, inclusive eu. E ela sabia que isso era errado, mas não conseguia parar de comparar. Eu disse a ela que entendia se sentir inadequado às vezes, mas apontei que a solução dela foi tentar mudar quem eu fundamentalmente era, em vez de lidar com seus próprios sentimentos. Ela assentiu e disse que sabia disso agora, que a terapia já estava ajudando-a a ver como ela projetava suas inseguranças na minha carreira, em vez de abordá-las diretamente. Admiti que meu planejamento secreto não era apenas para proteger meu sonho, mas também para machucá-la de volta por todos os meses em que ela me machucou. E isso também não era totalmente justo. O elemento de vingança pareceu bom no momento, mas me deixou sentindo vazio depois, como se eu tivesse vencido uma batalha, mas perdido algo importante no processo. Ficamos sentados lá reconhecendo como nós dois erramos de maneiras diferentes, como o relacionamento falhou por causa de escolhas que ambos fizemos em vez de uma pessoa ser completamente culpada. A conversa mudou para tempos melhores, e Lisa sorriu levemente ao mencionar nosso segundo encontro, quando fiz croissants de chocolate para ela às 3 da manhã porque ela disse estar com desejo. Lembrei-me de como ela ficava animada me vendo trabalhar, fazendo perguntas sobre técnicas e provando tudo o que eu fazia. Ela falou sobre o fim de semana que passamos naquela cabana no interior, onde ensinei a ela como fazer macarons de verdade, e comemos metade da fornada antes mesmo de esfriarem. Essas memórias pareciam distantes agora, como se pertencessem a pessoas diferentes, mas foram reais e boas, enquanto duraram. Lisa nem sempre foi a pessoa que exigiu que eu mudasse de carreira e me fez sentir vergonha do meu trabalho. Ela se perdeu em algum lugar ao longo do caminho, entre comparações e pressão social, e esqueceu o que realmente importava para ela. Isso não desculpava 6 meses de críticas constantes e ultimatos, mas tornava mais complicada do que a vilã que eu precisava que ela fosse para justificar minha raiva. Eu conseguia ver a pessoa por quem me apaixonei por baixo da insegurança, que a consumia, e isso tornava tudo mais triste, porque provava que realmente perdemos algo valioso em vez de apenas terminar algo que sempre esteve errado. Concordamos que seguir caminhos separados era a escolha certa para nós dois, que danos demais haviam sido feitos para reconstruir a confiança e o respeito. Lisa disse que estava começando a fazer terapia 2 vezes por semana para trabalhar suas questões de autoestima e sua necessidade de validação externa. Ela queria descobrir por que deixava a opinião dos outros importar mais do que sua própria felicidade ou os sentimentos de seu parceiro. Eu disse a ela que genuinamente esperava que a terapia a ajudasse e que ela encontrasse paz consigo mesma, em vez de medir constantemente seu valor através das conquistas ou relacionamentos de outras pessoas. Ela perguntou se talvez pudéssemos ser amigos algum dia, depois que tempo suficiente passasse e cura suficiente acontecesse. Eu disse talvez, mas que não tinha certeza, pois agora eu precisava de espaço para processar tudo e construir minha vida sem o peso do nosso relacionamento fracassado. Dividimos a conta, embora nenhum de nós tenha comido muito, e Lisa me abraçou no estacionamento enquanto chorava novamente. Ela sussurrou que sentia muito por tudo e que esperava que eu encontrasse alguém que apreciasse meu talento, em vez de ficar envergonhada por ele. Eu a abracei de volta e senti a finalidade daquilo. 3 anos terminando no estacionamento de um restaurante com nós dois chorando e reconhecendo nossos erros. Dirigir para casa foi diferente do que eu esperava. Mais leve de alguma forma, como se eu estivesse carregando uma mochila pesada por meses e finalmente a tivesse colocado no chão. A raiva que me impulsionou durante 6 meses de planejamento secreto e a grande inauguração dramática havia se esgotado durante nosso jantar de encerramento. O que restou foi apenas tristeza pelo que perdemos e uma aceitação de que precisava acabar. O sucesso da padaria parecia mais puramente meu. Agora, sem estar emaranhado em vingança e em provar que Lisa estava errada. Eu podia pensar no negócio como algo que construí porque amava, em vez de algo que construí para machucar alguém que me machucou. A mudança foi sutil, mas importante, alterando minha motivação de rancor para paixão genuína. Senti-me animado com o futuro de uma maneira que não sentia desde antes de a atitude de Lisa mudar. Animado em criar belos doces e construir algo significativo, em vez de apenas provar um ponto. O peso do ultimato de aniversário desapareceu completamente, substituído por entusiasmo real pelo que viria a seguir, em vez de uma determinação defensiva de ter sucesso por raiva. Mateu ligou 2 dias depois pedindo para me encontrar em uma propriedade do outro lado da cidade, e dirigi até lá curioso sobre o que ele queria me mostrar. O espaço era menor que a padaria original, mas tinha janelas enormes e paredes de tijolos expostos que fotografariam lindamente. Ele explicou que o proprietário estava oferecendo um ótimo negócio para um contrato de 2 anos, e o bairro estava se desenvolvendo rapidamente com jovens profissionais se mudando. Caminhamos pelo espaço, vazio, enquanto Mateu apontava onde o equipamento poderia ficar e como o layout poderia funcionar para uma operação estilo café. Senti meu coração acelerar olhando para o potencial, imaginando uma segunda unidade que poderia alcançar novos clientes e empregar mais funcionários. Mateu tirou papéis de sua pasta e explicou que ele e os outros investidores queriam avançar com a expansão mais rápido do que o planejado originalmente. O sucesso da primeira unidade excedeu todas as projeções e eles acreditavam que o conceito poderia sustentar múltiplos locais. Encarei os contratos, sentindo-me emocionado e aterrorizado na mesma medida, percebendo que esse era um crescimento real que mudaria tudo sobre como eu operava. Sentamos em uma mesa improvisada feita de cavaletes e compensado e assinei os papéis enquanto Mateu sorria e apertava minha mão. Ele disse que acreditava na minha visão e na minha capacidade de executá-la,
que a primeira padaria provou que eu podia cumprir promessas. Sair daquele espaço vazio que logo se tornaria minha segunda unidade parecia surreal, como se eu estivesse construindo algo maior do que jamais imaginei ser possível. A expansão significava que eu precisava de mais funcionários imediatamente, e passei 2 semanas entrevistando confeiteiros para lidar com o aumento da demanda em ambos os locais. Contratei 2 profissionais talentosos que compartilhavam meu compromisso com a qualidade e atenção aos detalhes. Um havia treinado em Paris e se especializava em doces franceses, e o outro vinha de um hotel de luxo com experiência em gerenciar produção de grande volume. Treiná-los me lembrou porque eu amava esse trabalho em primeiro lugar. Ensinar alguém a temperatura precisa para temperar chocolate ou como alcançar a laminação perfeita na massa de croissant. Vê-los criar belos doces sob minha orientação me deu a mesma satisfação que senti quando aprendi essas técnicas pela primeira vez. A precisão exigida para o trabalho de confeitaria. A maneira como pequenos ajustes na temperatura ou no tempo poderiam fazer ou quebrar uma receita. A criatividade envolvida no desenvolvimento de novos sabores e apresentações. Tudo isso parecia significativo novamente, sem a sombra das críticas de Lisa. Passei horas na cozinha com meus novos contratados, aperfeiçoando receitas e desenvolvendo sistemas para a consistência entre as unidades. O entusiasmo e respeito deles pelo ofício validaram tudo o que eu havia lutado para proteger, provando que profissionais sérios levavam esse trabalho tão a sério quanto qualquer outra carreira. Uma revista de culinária entrou em contato pedindo para me entrevistar sobre ser um confeiteiro homem em um campo muitas vezes visto como feminino, e concordei, apesar de me sentir nervoso em discutir tópicos pessoais publicamente. O entrevistador fez perguntas ponderadas sobre estereótipos de gênero nas artes culinárias e a pressão para seguir carreiras tradicionalmente masculinas. Falei, honestamente, sobre a campanha de Lisa contra meu trabalho e como ela o chamava de embaraçoso e feminino, como se fossem coisas ruins. Expliquei o ultimato de 6 meses e minha decisão de abrir a padaria, em vez de mudar de carreira para satisfazer as expectativas de outra pessoa. O entrevistador perguntou o que eu diria a outros. Homens enfrentando pressão semelhante para abandonar profissões criativas ou de cuidado. Eu disse que seguir sua paixão importa mais do que seguir as expectativas dos outros. Que não há nada masculino ou feminino em criar algo bonito que traz alegria às pessoas. O trabalho exige habilidade, dedicação e visão artística, independentemente do gênero do chefe. A matéria foi publicada 3 semanas depois com fotos minhas trabalhando na cozinha e amostras de bolos elaborados que eu havia criado. A resposta foi avassaladora, com dezenas de mensagens de homens em situações semelhantes me agradecendo por falar. Vários disseram que seus parceiros ou familiares questionavam suas escolhas de carreira em panificação ou confeitaria, e ler sobre minha experiência os ajudou a se sentirem menos sozinhos. Um cara disse que sua namorada lhe deu um ultimato semelhante sobre seu negócio de decoração de bolos, e minha história lhe deu coragem para escolher sua paixão em vez da aprovação dela. O aniversário de 3 meses da padaria chegou sem alarde, apenas mais um dia agitado de produção e vendas. Mas dirigindo para casa naquela noite, me peguei refletindo sobre tudo o que mudou em tão pouco tempo. Profissionalmente, eu estava administrando um negócio de sucesso, com uma segunda unidade abrindo em breve e cobertura da mídia nacional sobre meu trabalho. O sucesso financeiro excedeu minhas projeções de quando apresentei a ideia aos investidores, e a recepção crítica validou anos de treinamento e prática. Pessoalmente, eu estava solteiro pela primeira vez em anos, morando sozinho no meu apartamento, sem a tensão constante da desaprovação de Lisa. A paisagem emocional parecia complicada, uma mistura de triunfo pelo sucesso profissional e perda pelo fim do relacionamento, e excitação sobre possibilidades futuras. Eu não era a mesma pessoa que concordou com o ultimato de 6 meses de Lisa no nosso jantar de aniversário. Aquela versão de mim estava na defensiva, magoada e determinada a provar que ela estava errada. Esta versão parecia mais resolvida e confiante, motivada pelo amor genuíno pelo trabalho em vez de rancor por alguém que não o apreciava. Comecei a namorar casualmente depois que um amigo me convenceu a experimentar um desses aplicativos. Nada sério. Apenas conhecendo novas pessoas sem expectativas. Os primeiros encontros pareceram estranhos depois de 3 anos com Lisa, como se eu tivesse esquecido como conversar com alguém novo. Mas ficou mais fácil, e me peguei aproveitando. O processo de conhecer pessoas diferentes, sem o peso de um relacionamento fracassado pairando sobre tudo. Uma mulher que encontrei para um café era designer gráfica e fez perguntas detalhadas sobre meu trabalho e parecia genuinamente interessada no processo criativo. Outra trabalhava em finanças, mas não fez comentários estranhos sobre minha carreira ser feminina ou inadequada para homens. Era bom ser apreciado por quem eu realmente era, em vez de constantemente defender minhas escolhas ou justificar minha profissão. Aprendi o que eu realmente queria em uma parceira agora que não estava lutando para manter minha identidade contra alguém tentando mudá-la. Eu queria alguém que celebrasse meu sucesso em vez de se sentir ameaçada por ele, que entendesse que paixão pelo seu trabalho era atraente, não embaraçoso, que medisse o valor do relacionamento pelo apoio mútuo em vez de percepção social. Natalie chegou ao trabalho numa segunda-feira de manhã, com a mão esquerda estendida, exibindo um anel de noivado, e toda a equipe da cozinha se reuniu ao redor parabenizando-a. O namorado dela a pediu em casamento no fim de semana durante uma viagem de caminhada que eles planejaram por meses. Eu a abracei e me senti genuinamente feliz vendo a empolgação dela, e ela me mostrou fotos do pedido que o namorado havia arranjado para um amigo capturar. Mais tarde, naquela semana, conheci o noivo dela quando ele veio buscá-la após o turno e observei como ele falava sobre as habilidades culinárias dela para outros membros da equipe. Ele estava claramente orgulhoso do talento e da carreira dela, gabando-se dos pratos que ela havia criado e pedindo a opinião dela sobre restaurantes que deveriam experimentar. Ele mencionou que seus colegas de trabalho tinham inveja de ele poder comer a comida dela o tempo todo. E Natalie sorriu para ele com óbvio afeto. Ver o apoio genuíno deles aos sonhos um do outro destacou o que faltava com Lisa, o respeito fundamental e o orgulho pelas conquistas do parceiro. O noivo dela não se sentia emasculado pelo sucesso dela ou envergonhado pela profissão dela. Ele celebrava e encorajava.
e queria que outras pessoas soubessem o quão talentosa ela era. É assim que uma parceria deve ser. Duas pessoas construindo uma a outra, em vez de uma pessoa exigindo que a outra se torne alguém diferente para satisfazer expectativas externas. Passei os meses seguintes me preparando para a segunda unidade da padaria, e desta vez, tudo parecia diferente. A primeira inauguração foi sobre provar que Lisa estava errada, mostrando a ela o que ela havia jogado fora. Esta era apenas sobre construir algo bom. Assinei o contrato, de um espaço menor, em um bairro com muitas famílias e jovens profissionais. O aluguel era mais barato do que no centro, e eu podia focar em doces do dia a dia em vez de peças de exibição chiques. Croissants e café para quem ia trabalhar de manhã, bolos de aniversário para festas infantis, biscoitos para lanches depois da escola. Contratei 3 novos funcionários e os treinei ao lado da minha equipe da unidade original. Todos receberam treinamento cruzado para que pudessem trabalhar em qualquer padaria, se necessário. Desenvolvemos sistemas para dividir o estoque e coordenar pedidos especiais entre os 2 locais. Meu chefe de confeitaria assumiu a cozinha da nova unidade. E finalmente aprendi a dar um passo atrás e confiar em outras pessoas com as receitas que passei anos aperfeiçoando. A segunda inauguração aconteceu numa manhã de terça-feira, sem câmeras de notícias ou convidados famosos, apenas vizinhos entrando para tomar café e comer doces, famílias conferindo o novo local na área. Fiquei atrás do balcão atendendo clientes e me senti mais satisfeito do que na inauguração chique do centro. Isso era sobre servir a comunidade, não fazer uma declaração. Ambos os locais entraram em um ritmo nas semanas seguintes. A padaria original ainda lidava com bolos de casamento e pedidos de alto padrão, enquanto o novo local focava nos itens básicos diários e bolos de aniversário personalizados. A receita de ambos os lugares excedeu minhas projeções, e comecei a pensar em talvez abrir uma terceira unidade em 1 ano ou 2. 6 meses após o término, fui convidado para o casamento de uma amiga em comum. Quase não fui porque sabia que Lisa estaria lá, mas nossa amiga tinha sido solidária em tudo e eu queria celebrar com ela. Cheguei à cerimônia e me sentei perto do fundo. Lisa chegou 10 minutos depois com um cara que eu não reconheci. Ele tinha professor escrito na testa, corte de cabelo sensato e um rosto gentil, vestindo um terno que parecia que ele não usava ternos com frequência. Eles se sentaram 3 fileiras à minha frente e observei Lisa se inclinar para ele durante os votos de uma maneira que parecia confortável e natural. Após a cerimônia, todos foram para a recepção em um salão de hotel. Peguei uma bebida e conversei com alguns velhos amigos, colocando o papo em dia e respondendo perguntas sobre as padarias. Lisa me encontrou perto do bar cerca de 1 hora depois do início da recepção. Ela parecia bem, menos estressada do que eu me lembrava. Ela sorriu e disse oi, e eu disse oi de volta. Ficamos lá por um segundo, ambos provavelmente imaginando como aquela conversa iria. Ela perguntou como eu estava e eu disse, bem, ocupado com 2 locais agora. Ela disse que tinha ouvido falar da segunda padaria por amigos e que parecia ótima com base nas postagens do Instagram. Eu podia perceber que ela falava sério, sem nenhum ressentimento antigo ou vergonha da minha carreira. Ela me apresentou ao namorado, cujo nome era David, que ensinava inglês para a 7ª série. Ele apertou minha mão e disse que tinha ouvido muito sobre mim. Lisa corou um pouco com isso, mas não pareceu desconfortável. Conversamos por alguns minutos sobre ensino e confeitaria e como a cerimônia de casamento foi bonita. Lisa mencionou que a padaria tinha recebido críticas incríveis e que estava feliz que as coisas tivessem funcionado para mim. Eu disse a ela que ela parecia feliz e ela disse que estava, que a terapia a ajudou a trabalhar muitas coisas sobre autoestima e comparação. David pediu licença para pegar bebidas para eles e Lisa e eu ficamos juntos observando a pista de dança. Ela disse que sentia muito por como tudo aconteceu, que estava em um lugar ruim mentalmente e descontou em mim em vez de lidar com seus próprios problemas. Eu disse a ela que apreciava o pedido de desculpas e que também sentia muito pela maneira como lidei com a inauguração, que foi cruel, mesmo que eu me sentisse justificado na época. Ela disse que entendia por que eu fiz isso, que ela tinha me encurralado e eu reagi lutando. Ambos concordamos que havíamos nos machucado, mas também aprendemos coisas importantes sobre nós mesmos no processo. A raiva e a dor do nosso término haviam desaparecido em algo mais calmo, apenas aceitação do que aconteceu e apreço pelas lições que ambos precisávamos aprender. Ela perguntou sobre minha vida amorosa e eu disse que estava saindo com pessoas casualmente, mas nada sério ainda. Ela assentiu e disse que esperava que eu encontrasse alguém que apreciasse meu trabalho da maneira que eu merecia. O DJ anunciou que o jantar estava servido e todos se dirigiram às suas mesas designadas. Lisa e eu acabamos em mesas diferentes em lados opostos do salão. Durante o jantar, o bolo de casamento foi trazido para exibição antes do serviço de sobremesa. Era de uma padaria concorrente na cidade. Um design decente de 3 andares com flores de creme de manteiga. Lisa captou meu olhar do outro lado da sala e murmurou que o meu teria sido melhor. Eu ri e dei de ombros como quem diz, o que se pode fazer? Depois do jantar, Lisa parou na minha mesa a caminho do banheiro. Ela brincou que o bolo estava bom, mas não no meu padrão, e eu disse que cada padaria tinha seu próprio estilo. Ambos rimos, e foi bom compartilhar um momento leve sobre algo que costumava causar tanta dor entre nós. O fato de podermos brincar sobre bolos de casamento e trabalho de confeitaria provava que ambos havíamos nos curado o suficiente para encontrar humor no passado, em vez de apenas mágoa. David veio e colocou o braço em volta da cintura de Lisa, e eles voltaram para a mesa juntos. Observei-os ir e me senti genuinamente feliz por ela ter encontrado alguém que parecia apoiá-la sem julgamento. 3 semanas depois, participei de um evento de networking da indústria alimentícia no centro da cidade. Essas coisas geralmente eram chatas, apenas um bando de donos de restaurantes e fornecedores fazendo conversa fiada com vinho barato. Mas meu contador disse que o networking era importante para o crescimento do negócio. Então apareci e circulei pela sala. Eu estava conversando com um fornecedor de produtos agrícolas sobre opções de frutas sazonais quando alguém tocou meu ombro. Virei-me para encontrar uma mulher da minha idade com farinha ainda visível na gola da camisa. Ela se desculpou por interromper
e disse que queria me conhecer desde que leu sobre minhas padarias na revista local de culinária. O nome dela era Jordan, e ela comandava a cozinha em um restaurante sofisticado do outro lado da cidade. Começamos a conversar sobre os desafios do trabalho de confeitaria e as demandas de gerenciar uma cozinha. Ela entendia as longas horas e a obsessão em acertar as técnicas exatamente. Conversamos por quase 1 hora sobre diferentes abordagens para laminar massa e os melhores fornecedores de chocolate. E se a manteiga europeia valia o custo extra? Parecia fácil e natural, compartilhando entusiasmo profissional com alguém que entendia sem precisar de convencimento. Antes do evento terminar, Jordan perguntou se eu queria tomar um café algum dia e conversar mais sobre a indústria. Eu disse sim, e trocamos números. Nosso encontro para café virou jantar, que virou planos regulares de fim de semana. Jordan passava na padaria depois que seus turnos no restaurante terminavam e testávamos novas combinações de sabores na minha cozinha. Ela oferecia feedback atencioso sobre meus doces, sugerindo um pouco menos de açúcar ou uma mistura de especiarias diferente ali. Visitei o restaurante dela e a observei comandar sua cozinha com a mesma intensidade que eu trazia para a panificação. Comparávamos notas sobre clientes difíceis e fornecedores não confiáveis e a satisfação de criar algo que as pessoas genuinamente amavam. Namorar alguém que entendia o mundo culinário parecia completamente diferente do meu relacionamento com Lisa. Jordan nunca questionou se minha carreira era masculina o suficiente ou se preocupou com o que seus amigos pensavam. Ela se gabava do meu trabalho para seus colegas e trazia a equipe do restaurante para minha padaria para passeios em equipe. Quando eu falava sobre novas ideias de menu ou planos de expansão, ela se envolvia com interesse genuíno em vez de um constrangimento mal disfarçado. A facilidade de estar com alguém que celebrava meu sucesso em vez de se sentir ameaçada por ele parecia quase estranha. Depois de anos defendendo minhas escolhas. 4 meses de namoro com a Câmara de Comércio local anunciou seus prêmios anuais de negócios. A padaria foi indicada para melhor novo estabelecimento, competindo contra uma cervejaria artesanal e um estúdio de fitness boutique. Não pensei muito sobre isso até ligarem para dizer que havíamos ganhado. A cerimônia de premiação foi agendada para uma sexta-feira à noite. Convidei toda a minha equipe de ambos os locais e Jordan tirou a noite de folga do restaurante para ir comigo. Todos nos vestimos bem e fomos juntos para o evento. A cerimônia incluiu jantar e discursos. Quando anunciaram a categoria de melhor novo estabelecimento, subi ao palco para aceitar uma placa de vidro e posar para fotos. Lá em cima, olhando para minha equipe, Jordan e todos os empresários locais que me apoiaram, senti-me genuinamente grato por como tudo havia se desenrolado. Até as partes dolorosas com Lisa me levaram a este momento, administrando padarias de sucesso e namorando alguém que realmente me entendia. A jornada tinha sido confusa e complicada, mas me trouxe exatamente para onde eu precisava estar. 2 semanas após a cerimônia de premiação, recebi um e-mail de uma publicação nacional de culinária, pedindo para me destacar em sua série de perfis sobre confeiteiros inovadores. Eles queriam me entrevistar sobre minha abordagem à panificação e fotografar ambas as unidades da padaria. A escritora veio na semana seguinte e passou um dia inteiro comigo, me observando trabalhar e fazendo perguntas detalhadas sobre minha trajetória profissional. Contei a ela sobre o ultimato de Lisa e minha decisão de escolher a paixão em vez das expectativas dos outros. A escritora pareceu fascinada por essa parte da história e perguntou se poderia incluí-la no artigo. Concordei, imaginando que minha experiência poderia ajudar outras pessoas lidando com pressão semelhante para abandonar carreiras que amavam. O artigo saiu 6 semanas depois com fotos profissionais. A manchete dizia algo sobre seguir sua paixão apesar dos estereótipos. Eles me citaram falando sobre a importância de fazer o trabalho que você ama, independentemente do que a sociedade diz sobre gênero e carreiras. A matéria foi amplamente compartilhada nas redes sociais e comecei a receber mensagens de outros confeiteiros homens me agradecendo por falar. Várias escolas de culinária entraram em contato sobre oportunidades, de chefe convidado e alguns restaurantes perguntaram sobre trabalho de consultoria para melhorar seus programas de sobremesas. Na manhã seguinte à publicação do artigo, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Lisa. Ela me parabenizou pelo destaque nacional e disse que o artigo foi muito bem feito. Trocamos algumas mensagens sobre como nós dois estávamos. Ela disse que sua terapia estava indo bem e que havia conseguido uma promoção no trabalho. Contei a ela sobre Jordan e as oportunidades de consultoria vindas do artigo. Lisa disse que estava genuinamente feliz por mim e contente por ambos termos encontrado sucesso e felicidade em nossas vidas separadas. A conversa pareceu amigável e calorosa, completamente diferente das mensagens irritadas que ela enviou logo após o término. Ambos havíamos seguido em frente e nos curado o suficiente para desejar o bem um ao outro sem ressentimentos. O primeiro aniversário da padaria se aproximava mais rápido do que eu esperava. Decidi realizar uma celebração na unidade original para agradecer a todos que apoiaram o negócio. Planejamos um evento noturno com amostras grátis dos nossos melhores doces e champanhe para os adultos. Convidei clientes regulares, fornecedores, investidores e funcionários de ambas as unidades. Jordan me ajudou a coordenar os detalhes e a projetar um bolo de aniversário especial. Na noite da celebração, ambas as padarias fecharam cedo para que toda a equipe pudesse comparecer. O espaço original encheu de pessoas comendo doces e compartilhando histórias sobre seus itens favoritos do nosso menu. Fiz um breve brinde agradecendo a todos por tornarem a padaria um sucesso e por acreditarem no que estávamos construindo juntos. O evento pareceu alegre e descomplicado, focado em gratidão em vez de drama. Olhando ao redor para a multidão de apoiadores e o negócio que eu havia construído, senti-me genuinamente contente com a forma como minha vida havia acabado. A celebração de aniversário terminou por volta da meia-noite. E enquanto os últimos convidados saíam, fiquei no centro da minha padaria, cercado por garrafas de champanhe vazias e doces comidos pela metade.
Jordan me ajudou a empilhar cadeiras, enquanto Natalie limpava as mesas. E senti uma necessidade avassaladora de dizer algo significativo. Bati um garfo contra uma taça e esperei que todos que ainda estavam lá se virassem. Falei sobre como, há um ano, eu tinha aberto este lugar em parte por raiva, e em parte por desespero para provar que alguém estava errado. Mas em algum lugar ao longo do caminho, tornou-se algo maior. Disse que seguir o que você ama nem sempre é fácil, especialmente quando pessoas de quem você gosta dizem que é errado, embaraçoso ou não bom o suficiente. Mencionei o quão importante é cercar-se de pessoas que celebram suas paixões em vez de tentar reduzi-las a algo mais aceitável. O pequeno grupo que restou na padaria começou a aplaudir, e o som pareceu diferente dos aplausos educados em eventos chiques ou cerimônias de premiação. Isso parecia real e merecido, como se essas pessoas realmente entendessem o que eu estava tentando dizer. Jordan encontrou meu olhar do outro lado da sala e sorriu de uma maneira que fez meu peito apertar, e percebi o quão completamente diferente aquele momento parecia em comparação com a grande inauguração há 12 meses, quando tudo estava envolto em vingança e sentimentos feridos. Jordan e eu caminhamos de volta para meu apartamento naquela noite, e em algum lugar entre a padaria e meu prédio, a conversa mudou para algo em que eu vinha pensando há semanas. Jordan mencionou que o contrato de aluguel dela terminava em 3 meses e perguntou quais eram meus planos, e eu respirei fundo e disse: talvez devêssemos pensar em encontrar um lugar juntos. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava, e o rosto inteiro de Jordan se iluminou sob a luz dos postes da rua. Passamos a caminhada para casa falando sobre o que precisaríamos em um apartamento, como dividir as despesas de forma justa quando ambos tínhamos renda imprevisível do trabalho em restaurante e como seriam nossos horários morando juntos. Jordan se preocupou que atrapalhássemos um ao outro, já que ambos mantínhamos horários estranhos e precisávamos de espaço na cozinha para experimentar receitas em casa. Apontei que poderíamos montar estações de trabalho separadas e talvez até usar a sobreposição criativa para impulsionar a culinária um do outro. A conversa pareceu emocionante e prática ao mesmo tempo, cheia de resolução real de problemas em vez de ultimatos ou exigências, de que uma pessoa mudasse para se adequar à visão da outra. Pensei em como isso era diferente de planejar um futuro com Lisa, onde cada discussão sobre nossa vida juntos vinha com condições e requisitos sobre quem eu precisava me tornar. Com Jordan, o planejamento se concentrava em como apoiar o que ambos já éramos. Mateu me ligou 2 dias após a festa de aniversário e perguntou se eu poderia encontrá-lo para o almoço. Sentamos em um café perto da segunda padaria, e ele tirou uma pasta cheia de pesquisas de mercado e projeções financeiras. Ele disse que estava olhando para uma cidade vizinha a cerca de 40 minutos de distância, um lugar com uma população crescente e basicamente nenhuma opção de padaria de alto padrão. Os números pareciam sólidos, e ele achava que poderíamos abrir uma terceira unidade lá dentro de 6 meses se eu estivesse interessado em expandir tão rápido. Encarei os papéis espalhados pela nossa mesa e percebi que o negócio havia crescido muito além do que eu planejara originalmente. Quando abri a primeira padaria, estava pensando em provar que Lisa estava errada e mostrar a ela o que ela havia perdido ao exigir que eu desistisse da confeitaria. Mas agora eu estava olhando para planos reais de expansão, estratégias de contratação de funcionários e projeções de crescimento a longo prazo. Mateu falou sobre construir uma marca regional, talvez eventualmente franquear o conceito ou abrir locais em outros estados. Eu estava criando algo com poder de permanência real, oportunidades para outros chefes construírem carreiras e trazendo algo valioso para milhares de clientes que apenas queriam excelentes doces feitos com cuidado e habilidade. A motivação de vingança que havia alimentado tudo há um ano parecia distante agora, substituída por entusiasmo genuíno sobre o que estávamos construindo e onde isso poderia chegar. A escola de culinária entrou em contato 3 semanas depois, perguntando se eu daria uma aula magna sobre técnicas avançadas de confeitaria. Passei uma tarde de sábado com 20 alunos mostrando-lhes como trabalhar com ingredientes temperamentais como chocolate e como construir bolos que não desmoronassem sob o próprio peso. Os alunos fizeram perguntas inteligentes sobre proporções de ingredientes e temperaturas de cozimento, e me senti útil de uma maneira que ia além de apenas fazer sobremesas bonitas. Depois que a aula terminou, 3 alunos homens ficaram para trás e esperaram até que todos os outros tivessem saído. Um deles me agradeceu por provar que homens podiam ter sucesso na confeitaria, apesar de todos os estereótipos sobre ser trabalho feminino. Outro mencionou que sua namorada vinha questionando sua escolha de carreira, sugerindo que ele deveria fazer algo mais tradicionalmente masculino em vez de confeitar. O terceiro aluno apenas assentiu, e eu pude ver que ele estava lidando com pressão semelhante, mesmo que não quisesse dizer em voz alta. Contei a ele sobre o ultimato de Lisa e os 6 meses que passei construindo secretamente meu negócio, enquanto ela pensava que eu estava procurando emprego. Expliquei o quão doloroso foi ter alguém que eu amava, me dizendo que meu trabalho era embaraçoso, mas também como essa pressão me forçou a descobrir o que eu realmente queria o suficiente para lutar por isso. Eu disse que eles precisavam decidir se o trabalho de confeitaria significava o suficiente para eles lidarem com o julgamento e os estereótipos, porque esses não desapareceriam apenas porque eles tivessem sucesso. Mas também disse a eles que fazer um trabalho que você ama genuinamente supera fazer um trabalho que outras pessoas respeitam e que o parceiro certo celebraria suas habilidades em vez de tentar mudá-los para algo mais socialmente aceitável. Caminhando de volta para o meu carro após a aula magna, fiquei pensando no que aquele aluno disse sobre sua namorada, questionando suas escolhas. A pressão de Lisa tinha sido horrível de viver durante todos aqueles meses em que ela chamava minha carreira de embaraçosa e insistia que eu precisava encontrar um trabalho mais masculino. Mas se ela tivesse sido apoiadora, eu teria ficado confortável no meu emprego de restaurante em vez de correr o enorme risco de abrir meu próprio negócio. Eu provavelmente teria continuado trabalhando para outra pessoa, ganhando um bom dinheiro e vencendo competições ocasionais, mas nunca me esforçando para construir algo maior. O ultimato que ela me deu em nosso jantar de aniversário me forçou a escolher entre a vida que ela queria e a vida que eu precisava. E fazer essa escolha levou a tudo de bom que veio depois. Eu havia construído 3 padarias,
criado empregos para dezenas de funcionários e provado que o trabalho de confeitaria poderia ser tanto artisticamente gratificante quanto financeiramente bem-sucedido. Sem a pressão de Lisa, eu poderia nunca ter dado esse salto. Eu não me arrependia de como as coisas terminaram com Lisa. Não mais. O término foi confuso, público e doloroso para nós dois, mas me ensinou algo crucial sobre me manter firme em quem eu realmente era. Por meses durante nosso relacionamento, tentei defender minha escolha de carreira e justificar por que fazer doces importava, como se eu precisasse da permissão dela para continuar fazendo o trabalho que amava. O ultimato esclareceu tudo ao me forçar a escolher, e escolher a mim mesmo, em vez da aprovação dela, foi a decisão certa, mesmo quando doeu. Aprendi que comprometer partes centrais da sua identidade para manter alguém confortável nunca funciona a longo prazo, porque você acaba ressentido por pedirem e ressentido consigo mesmo por concordar. As lições custaram caro em termos emocionais e um relacionamento fracassado de 3 anos, mas moldaram quem me tornei de maneiras que eu não trocaria. Eu sabia agora o que precisava em um parceiro e o que eu absolutamente não aceitaria. E esse conhecimento me levou a Jordan e a um relacionamento que realmente funcionava. Jordan e eu passamos um mês procurando apartamentos antes de encontrarmos um que atendesse às nossas necessidades. O lugar tinha uma cozinha enorme com espaço de balcão suficiente para nós dois trabalharmos, 2 banheiros para não brigarmos pelos horários da manhã e grandes janelas que deixavam entrar luz natural. O dia da mudança pareceu significativo de uma maneira que eu não esperava, como se estivéssemos construindo ativamente algo novo, em vez de apenas combinar nossas vidas existentes. Desempacotamos caixas juntos e discutimos bem-humorados sobre onde as coisas deveriam ficar. E todo o processo pareceu fácil e divertido, em vez de estressante. Naquela primeira noite em nosso apartamento compartilhado, cozinhamos o jantar juntos em nossa nova cozinha, experimentando uma receita que Jordan vinha desenvolvendo para o restaurante. Eu trabalhei em um componente de sobremesa, enquanto Jordan cuidava do prato principal, e ficávamos roubando mordidas das estações um do outro e oferecendo sugestões. O apartamento começou a parecer um laboratório criativo onde podíamos testar ideias e impulsionar as técnicas um do outro, e percebi que era assim que uma parceria deveria ser. A terceira unidade da padaria abriu 6 meses depois, na cidade vizinha que Mateu havia pesquisado. Jordan tirou o dia de folga do restaurante para estar lá comigo, e todo o evento pareceu puramente comemorativo, sem nenhum drama pessoal espreitando por baixo. Convidei funcionários de todas as 3 unidades, investidores, clientes regulares que dirigiram 40 minutos para apoiar a expansão e a imprensa local cobrindo a inauguração. O prefeito desta nova cidade cortou a fita e fiz um breve discurso sobre levar doces de qualidade para comunidades que os merecem. Jordan ficou ao meu lado durante as fotos. E ter um parceiro lá que estava genuinamente orgulhoso do que eu havia construído fez o sucesso parecer completo de uma maneira que a primeira inauguração nunca teve. Nenhuma ex-namorada aparecendo esperando algo diferente. Sem confrontos públicos sobre escolhas de carreira, apenas celebração direta de um marco nos negócios, com pessoas que realmente apoiavam o que eu estava fazendo. 2 anos haviam se passado desde o confronto da grande inauguração com Lisa na primeira padaria. Eu estava administrando 3 negócios de sucesso agora, gerenciando uma equipe de 40 funcionários em todos os locais e planejando potenciais 4ª e 5ª expansões com Mateu. Meu relacionamento com Jordan era sólido e solidário, construído sobre o respeito mútuo pelas carreiras um do outro e parceria real, em vez de uma pessoa tentando remodelar a outra. Eu estava genuinamente feliz com a vida que criei, e o elemento de vingança que havia começado tudo parecia completamente desaparecido agora. Eu não pensava muito em Lisa, exceto quando algo me lembrava daquele período. E quando eu pensava nela, era sem raiva ou amargura. Ela estava errada sobre minha carreira, mas seu erro me empurrou para algo melhor do que eu planejara originalmente, e eu podia ser grato por isso enquanto ainda estava feliz por termos seguido caminhos separados. Desenhei um novo bolo assinatura para a inauguração da 3ª unidade, uma criação de 5 andares ainda mais elaborada do que o bolo de noivado que fiz para Lisa 2 anos antes. Este apresentava flores de açúcar em 6 variedades diferentes, detalhes pintados à mão em cada nível e uma estrutura de chocolate que levei 3 semanas para aperfeiçoar. Mas ao contrário daquele primeiro bolo que ficou na vitrine, com uma placa dizendo que estava reservado para alguém que merecia, este não estava ligado a nenhuma pessoa ou relacionamento. Era pura celebração do que poderia ser criado, com habilidade, paciência e amor genuíno pelo ofício. O bolo representava tudo o que construí ao longo de 2 anos. Cada manhã cedo e noite tarde na cozinha, cada risco assumido e lição aprendida, e todos que me ajudaram a chegar aqui. Recuando e olhando para ele na vitrine, senti orgulho do que conquistei e empolgação com o que viria a seguir. Jordan e eu ficamos juntos na cerimônia de corte da fita da 3ª unidade, 6 meses após a abertura, e o prefeito me entregou a tesoura enorme enquanto câmeras disparavam de todas as direções. Cortei a fita vermelha e a multidão aplaudiu. Mas o momento real veio quando olhei para Jordan ao meu lado, com orgulho genuíno em seu rosto, não constrangimento ou vergonha, sobre o que eu fazia para viver. Caminhamos pelo novo espaço juntos após o término da cerimônia, apontando escolhas de design e equipamentos de cozinha para investidores e críticos gastronômicos que fizeram a viagem. Mateu me puxou de lado durante um momento tranquilo e mencionou que já havia recebido interesse de mais 2 cidades querendo filiais. E percebi que o negócio havia crescido além de qualquer coisa que eu imaginara quando planejava secretamente aquela primeira padaria, 2 anos atrás. O elemento de vingança que alimentou tudo parecia completamente desaparecido agora, substituído por pura excitação em construir algo significativo e duradouro. Criei doces especiais para cada local que refletiam o caráter do bairro, e ver os clientes descobrirem sabores que nunca haviam provado antes trazia uma satisfação que nada tinha a ver com provar que alguém estava errado. Jordan e eu anunciamos nosso noivado na festa de celebração de 1 mês da 3ª unidade, e minha equipe aplaudiu enquanto Natalie imediatamente começou a perguntar sobre os planos do bolo de casamento. Eu disse a todos que eu mesmo o desenharia, uma criação de 7 andares que representaria nossa parceria e amor compartilhado pelas artes culinárias. Planejar um casamento com alguém que celebrava minha carreira em vez de criticá-la parecia a prova final de que deixar Lisa tinha sido a escolha certa, mesmo quando doeu.
Provamos sabores de bolo juntos na cozinha da minha casa, debatendo fava de baunilha contra amêndoa, e o interesse genuíno de Jordan em cada detalhe me fez perceber quanta energia eu havia desperdiçado me defendendo no meu relacionamento anterior. O processo de planejamento do casamento tornou-se outro projeto criativo que poderíamos compartilhar, e esbocei designs de bolo enquanto Jordan planejava o menu para nosso jantar de recepção. O dia do meu casamento chegou em uma tarde de primavera perfeita, com céu limpo e sol quente. Fiquei na cozinha da padaria naquela manhã, dando os toques finais em nosso bolo de 7 andares, cada camada representando algo importante sobre nosso relacionamento e jornada juntos. O andar inferior apresentava flores de açúcar que passei semanas aperfeiçoando, e o andar superior tinha um delicado trabalho em chocolate que mostrava o quanto minhas habilidades haviam crescido desde aquele bolo de noivado que fiz para Lisa. Transportei o bolo para o local eu mesmo, recusando-me a confiar em qualquer outra pessoa com algo tão pessoal e importante. A cerimônia aconteceu em um jardim com nossos amigos e familiares mais próximos assistindo, além de funcionários das 3 padarias e colegas de toda a indústria culinária. Quando cortamos o bolo durante a recepção, senti uma gratidão avassaladora pela jornada dolorosa que me trouxe até aqui. O ultimato de Lisa tinha a intenção de me diminuir e me forçar a uma vida que não era minha. Mas, em vez disso, me libertou para me tornar plenamente eu mesmo e construir algo extraordinário. Olhei para as pessoas celebrando conosco, todas genuinamente felizes com meu sucesso e apoiando minhas escolhas, e percebi que a melhor vingança não tinha sido o confronto dramático na grande inauguração. A melhor vingança foi simplesmente construir uma vida autêntica, fazendo exatamente o que eu amava com alguém que me amava por isso, cercado por pessoas que apreciavam o trabalho e a paixão que iam em cada criação que eu fazia.